Fala galera! No vídeo de hoje nós iremos comentar sobre o livro de Apocalipse. Então, caso você tenha algo para dizer sobre este livro, deixe aqui nos comentários para que possamos aprender juntos. É sempre bom lembrar que nós somos uma célula de jovens e adolescentes, então não somos profissionais, mas estudamos a palavra de Deus com muito amor. Então, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora lá? Cara, quem faltou semana passada, a gente falou do capítulo 4, só para avisar, deixar claro. O capítulo 4, ele é interessante, não é interessante ao mesmo tempo, mas ele vai falar um pouco sobre ele vai caracterizar e fazer um esquema de como é o céu e tudo mais, numa linguagem denotativa, com imagens terrenas para que a gente possa entender tudo isso. A gente viu semana passada. É um capítulo bem fácil, exige um pouco de pesquisa. Eu não sei se você é um gênio e consegue interpretar tudo. Eu não consegui, então se alguém não leu o capítulo 4, é importante, porque eu vou usar bastante ele aqui. Na verdade, eu vou usar tudo que a gente viu até agora, do capítulo 1 até agora e tudo mais. Como eu já disse, o capítulo 4, ele explica e esquematiza todo o lugar celestial e todas as coisas que possuem no céu. Eu vou citar algumas delas aqui para relembrar, como o trono de Deus no centro, tem os 4 animais, também tem as 24 anciões. A partir no texto, no capítulo 5, eu não sei se ele introduziu no capítulo 4, eu acabei me esquecendo, mas no capítulo 5, cada ancião tem uma taça e cada ancião tem uma harpa, mas isso aí é só no final do capítulo 5, não sei se é interessante, porque não pesquisei a tradução e nem o significado. No entanto, o capítulo 5 é tão bom que a maioria das coisas que a gente vai ver aqui a gente já viu semana passada. E tem algumas coisas a mais, só que o outro tema que o capítulo 5 está trazendo já substitui toda essa ideia teológica de tentar desmistificar ou tentar caracterizar cada coisa que está no texto. O capítulo 5 ele vai falar sobre o livro nos 7 selos, não o que se passa dentro do livro, mas sim o livro em si. E também vai falar sobre a dignidade do Cordeiro, ou o Cordeiro, que nada mais é do que a representação de Jesus. Isso a gente vai ver a parte do capítulo 5. E no capítulo 5, eu dividi ele em 4 partes. Sobre o livro, ele vai falar do versículo 1 ao 3. Como eu vou passar a passagem agora para os irmãos, se alguém quiser falar algo sobre o versículo 1 e 3, do versículo 1 ao 3, fica à disposição. Lembrando que eu dividi, vou reformular aqui, eu dividi. Mas se você quiser falar, contextualizar ainda mais, a partir do 1 adiante, pelo fato de o versículo 1 ao 5, ao 6, em continuidade, é de suma importância para entender o capítulo em geral, para entender o que o João está querendo dizer no capítulo 5. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre o versículo 1 ou 3, tá liberado. Queria falar do 3. O 3 aqui fala: ninguém do céu, nem da terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Significa que nós não somos, não merecemos de forma nenhuma essa salvação que só foi dada por Deus. E isso daqui relata também no versículo 3, no versículo 17. Que ele fala muito sobre isso também, que nós somos miseráveis, literalmente. Eu queria deixar um comentário que eu vou estender dar um pouquinho pro 4, que no caso do livro que eles estavam falando era basicamente tipo o livro da vida, sabe? Estava contido toda a verdade naquele livro e ninguém podia ler, ninguém podia quebrar os selos. E o João, ele começou a chorar, porque como assim ninguém pode ler e ninguém pode ver o que está escrito, ler, né, o que está escrito nesse livro. E, é uma coisa bizarra, sabe? Porque, mano, às vezes eu fico imaginando como que ele tava lá na hora, ele começando a chorar. Porque, sabe, não tinha o que ele fazer, né? Aí, a partir do 6, eu acho que o Paulo vai introduzir mais um pouco. Tem meus anciões.
Acho que alguém não tem mais nada para falar. É isso, né? Então eu vou partir do versículo 1, porque eu acho interessante falar sobre cada versículo, fora o 2, que eu acho emprestado, né? Mentira. Serve para construção do texto. No entanto, vamos lá, versículo 1. Eu vou ditar aqui, porque caso alguém não tenha lido, eu vou ditar aqui do versículo 1, como a gente fez na semana passada. Eu gostei muito daquele tipo de... é um método diferente, porque o Apocalipse é diferente, exige uma reflexão, exige uma construção de pensamento maior. Eu vou ditar aqui o versículo 1 ao 3. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro sem olhar para ele. Voltando ao versículo 1, é interessante, quando eu estava lendo, eu notei algo interessante, que quando ele vai citar, ou quando ele vai falar quem é eu prestei atenção, que quando ele vai falar quem é que está sentado no trono, eu procurei saber quem é ele, claramente que é Deus. No entanto, no versículo 1 do capítulo 4, ele vai falar que quando a voz que estava sentado no trono chamou ele, era como uma voz de uma trombeta, como a primeira voz. E se a gente voltar lá para a primeira voz, que vai estar no capítulo 1, só um momento, que vai estar no capítulo 1, versículo 10, nada mais é do que essa voz é Jesus falando com ele lá no começo do capítulo, que é a voz da trombeta, é Jesus. E aqui já estamos introduzindo a revelação de Cristo a partir do capítulo 5. Porque no capítulo 5, Jesus vai se revelar como o Cordeiro. No entanto, ele já era Deus e já estava no trono, pois ele chamou João com a voz de trombeta, como está no versículo 1 ao 10, e no capítulo 1, versículo 1. Por que eu estou falando isso? Porque o livro que está na mão de Deus, ele possui interpretações diferentes, assim como pessoas acreditam que seja o livro da vida, há pessoas que acreditam que o livro nada mais é do que o juízo, uma espécie de julgamento, uma espécie de juízo. Acreditam-se que é o livro de Daniel, pelo fato de ter uma passagem em Daniel 12:4, vou ditar ela aqui para que você possa entender, que vai falar da seguinte forma: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Há levantações com argumento que esse é o livro que está lá, está descrito aqui no capítulo 5. No entanto, o que Daniel retrata como o dia do juízo, que nada mais é do que o dia do julgamento, é diferente do texto descrito a partir do capítulo 6 ao capítulo 8. Como no livro de Daniel, há uma mudança no trono, há uma mudança no céu, onde os tronos são diferentes, como descrito no capítulo 4, como vimos anteriormente. Também é uma diferença que o Cordeiro, ele chega depois da abertura do livro. No caso, no capítulo 5, quem vai introduzir o livro principalmente é o Cordeiro, como vamos ver aqui no capítulo 5. Quem vai introduzir, quem vai abrir o livro é o Cordeiro. Logo, não pode ser o livro de Daniel. No entanto, se você quiser adotar essa opinião, como várias outras, eu deixei lá no documento do Google, já especifiquei, deixei um vídeo explicando cada interpretação. Você vai lá, escuta, assiste e toma suas próprias conclusões. Ok, mas a parte mais verossímil e mais sustentável para o capítulo 5 que eu achei é que, partindo do princípio da história romana, onde os judeus adotavam, de certa forma, alguns costumes romanos, alguns pergaminhos adotavam um sistema de 7 selos.
E o mais comum desses pergaminhos era o pergaminho da herança. Ou seja, se você fosse morrer e deixar alguma fortuna para alguém, você tinha que deixar um pergaminho com 7 selos, comprovando assim o sigilo e a capacidade de abrir o selo para alguém desvendar a herança. Antigamente também havia as pessoas eram 7 ouvintes, o cara que ia passar a herança falava com esses 7 ouvintes, e se caso essa testemunha dos 7 ouvintes fosse questionável, por exemplo, eu tô morto, eu vou morrer e eu quero deixar essa herança, falo para 7 pessoas, no entanto, se as pessoas não confiarem nas 7 pessoas que eu falei, eu posso escrever um testamento e colocar 7 selos. Nesse caso é a herança. Eu tomo por parte essa interpretação pelo fato de ser incrivelmente cabível nessa situação, pelo fato de mesmo agora passando para o versículo 4, que João chorava. Se a gente partir da premissa que o livro era uma herança, a herança de Deus para a humanidade, ou até mesmo tudo que Deus está preparando para a gente, até mesmo o acontecimento, as promessas e a mensagem do Evangelho, e João, naquela situação, como descrito no versículo 4, ele chorava. No hebraico, esse chorava era realmente gritando, chorando mesmo, né? Ah, meu Deus, tudo mais, fragilidade. Não, é chorando mesmo. Então, João estava chorando por quê especificamente? Porque a herança estava guardada e precisávamos de alguém que podia abrir aquela herança. E aquela herança era tão grande, como voltamos no versículo 3, nem no céu. Mas aí você se pergunta, mas as criaturas celestes são perfeitas pelo fato de elas não serem deturpadas e não seguirem com caminhos padecedores. No entanto, uma justificativa para isso é que os seres celestes eles são criados e estão abaixo da justiça divina. Nesse caso, só a justiça divina pode abrir o livro. E assim, com essa premissa, João vai chorar, porque nem os maiores santos da terra, nem as pessoas que estão nesse debaixo da terra, ele está querendo se referir ao inferno e às criaturas que estão em pecado eterno, e nem na terra e nem em lugar nenhum vai poder abrir o livro, senão alguém digno de poder herdar essa herança, poder dar essa herança para a gente. Tem uma frase muito boa do Agostinho de Hipona, que quando ele estava na casa dele, ele sempre tinha um desejo de ir na casa do vizinho e roubar uma pera. Mesmo na casa dele, ele tendo todas as coisas, mesmo na casa dele, podendo comer, ele sempre queria ir lá na casa do vizinho pegar a pera. É só uma parábola meio especificando de como a natureza humana, como posso dizer, já está voltada ao mal, tanto que ele fala que se você não escolhe ser pecador, você já nasce assim. Você por si próprio já está perdido. Mas existe alguém que tenha dignidade e possua a honra de abrir o livro. Esse alguém, essa dignidade, essa pessoa digna, que vai aparecer no capítulo 5, que é nada mais, nada menos do versículo 6, que é um cordeiro. E o interessante é que há um contraste aí no versículo 5 ao 6. Eu vou deixar as pessoas falar agora, para não estender muito, e não ficar falando aqui e tudo mais, porque nem eu gosto quando eu falo muito, então é isso. Alguém tem algo para falar do versículo 5 em diante? Esse daí que você falou sobre os selos e dessa carta, ele está falando aqui no 3:5. O que vencer será vestido com vestes brancas e de maneira nenhuma riscará seu nome do livro da Bíblia. Confessarei isso no meu Pai. Eu acho que quando ele confessar, vai ser o momento que ele vai abrir. Então, Não entendi. Entendi o que tu pergunta. Não é pergunta. Ah, tá. Então, eu acho que
esses 7 selos realmente é a herança de Deus, que era da igreja... Esqueci o nome da igreja, mas o significado do nome era amargurada. Ela sofria muita perseguição. Então eu acho que essa daí seria a recompensa dos que foram fiéis. Então realmente deve ser o livro da vida. Eu achei que, assim, isso que você falou sobre a herança não é só cabível, como faz todo sentido, porque a gente vê que é muito ligado. Porque, assim, lá em Gênesis fala que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos feitos puros para ter um relacionamento com o Pai, cara a cara, face a face, um relacionamento íntimo. Quando o pecado entrou, a gente deixou de gerar filhos de Deus, né, de sermos, e começamos a ser filhos do pecado. Nós fomos colocados como escravos do pecado. E aí em Romanos 8,17, eu lembrei disso quando você estava falando. Romanos 8,17 fala assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Cara, isso fez todo sentido para mim quando você falou de herança, porque a Bíblia fala, quando Cristo veio, ele conquistou para nós e nos fez co-herdeiros, ele é herdeiro do Pai e ele nos fez co-herdeiros com ele. A Bíblia fala que agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, nós estamos no mesmo nível que Cristo agora. Nós estamos submissos à vontade do Pai, submissos ao Pai novamente salvos, herdeiros, filhos de Deus. Então fez muito sentido para mim. Engraçado essa parte mais legal que eu acho do capítulo 5, que nosso Deus claramente é um Deus de contraste, né? O cara, no versículo 4, o ancião vai lá no braço de João e fala: cara, não chora, que ali está o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, que venceu para desatar os 7 selos, que venceu, claramente uma referência que Jesus ressuscitou dos mortos e venceu o maior inimigo de Deus, que é a morte. Logo, ele venceu o mal. E, como eu falei do contraste, no versículo 6 ele vai introduzir um cordeiro. Ou seja, ele sai de um leão para um cordeiro. E não apenas um cordeiro vivo, mas um cordeiro morto, com marcas. Interessante é que, quando Agostinho ele vai falar assim: quando eu olho para mim, eu só me encontro perdido, mas quando eu olho para Cristo, eu vejo a salvação. Então, quando eu imagino João vendo o cordeiro, mesmo sendo morto, olhando aquele estágio de glória, aquele estágio de elevação, onde ele sai de uma imagem de homem sendo humilhado, um Deus que se transforma em homem para se sujeitar ao homem e depois vencendo a morte e se transformando em um corpo de glória. Então, isso é incrível, cara. Eu acho isso incrível. Eu não sei quem... Por isso que eu olho assim, eu falo, cara, não tem como isso aqui ser inventado, cara. É impossível isso aqui ser inventado. Porque é muito complexo, cara. Tem tanta coisa aqui que eu falo, cara, é impossível. É impossível alguém sentar aqui e perder tempo para criar isso. Não dá, mano. Tem que ser algo esplendoroso, é algo realmente divino o que acontece durante o capítulo 5. Porque alguém vai falar alguma coisa? Eu acho que eu já vou emendar. Isso, porque ele tentou trazer para a visão humana, tentar explicar a visão humana. Agora imagina o que ele viu. Engraçado é que, vamos voltar aqui, vamos ler aqui. Pode falar. Então, uma coisa que, tipo, eu achei que... Uma coisa que eu já vi, tipo... Que eu sempre escutei, mas eu nunca parei pra, tipo, tomar por base e entender. Tipo, sempre falavam pra mim: a Bíblia, ela trata do mesmo assunto do começo ao fim. A Bíblia é a única do começo ao fim.
E tipo, beleza. Só que eu nunca parei pra pegar e pra ler, pra tipo, entender que a Bíblia trata do mesmo assunto do começo ao fim. E tipo, quando eu tava lendo aqui o 6, na verdade 6 não, na verdade mais ou menos do 3 ao 6, tava falando aqui, ó. No 3, né, falou que ninguém podia abrir o livro, tipo, no caso, é o livro da salvação, o livro do julgamento, tem várias vertentes, enfim. E aí aqui no 5 fala, não... Que, ó, o único que pode... Que, falando pro João não chorar, né? E fala, não chore. Olhe o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, que conseguiu a vitória e pode quebrar os selos. Então, o único que pode quebrar os selos, o único que pode, tipo, tirar a gente disso é o leão da tribo de Judá, que, para quem não conhece as referências, o leão da tribo de Judá é Jesus. Aqui mais para baixo ele fala do cordeiro, dando mais uma referência a Jesus. Então, eu até falei isso que o Paulo disse, né? O quão complexo é isso. E, tipo, não tem como isso ser inventado. Não tem nem como. É isso. Sim, e tipo assim, sobre esse assunto, cara, eu tô lendo o livro e o livro falou justamente nesse capítulo que eu terminei, falou um pouco do 5, mas assim, só um versículo ou outro, né, que ele fala no contexto geral, ele não fala por capítulo. E aí, gente, é muito louco porque ele falou justamente isso. Ele falou assim, que Jesus, ele é apresentado nos evangelhos de uma forma, mas o livro de Apocalipse, ele é como se fosse um livro da revelação de Jesus, porque você vai ver Jesus em Apocalipse de uma forma que você não vê em nenhum outro livro da Bíblia. Você vê nos evangelhos, fala que ele é cordeiro, fala que ele é leão, fala dele de diversas formas, mas não fala como Apocalipse fala. Ele realmente revela o Jesus glorificado, Apocalipse. Ele revela o Jesus, não o Jesus que sofreu, não o Jesus que fala em Isaías, que foi como cordeiro para o matador. Ele revela um Jesus forte, um Jesus glorificado, um noivo que vem buscar a sua igreja, o primeiro e o último, o que os olhos são como fogo e na cabeça tem coroas, sabe? Ele revela um Jesus glorificado, um Jesus que nenhum outro lugar revela. Apocalipse revela o nosso Jesus depois de tudo isso. O nosso Jesus forte, imbatível e invencível, cara. Depois de ter saído do corpo humano para ir pro corpo literalmente de glória. Tem algo que eu fiquei bem encabulado. Não sei se eu falo isso aqui, eu acho que é melhor não falar não, porque eu deixei lá no documento, eu acho. Não deixei não. Justamente para não ver. O Rafa cortar. Não, eu não vou falar justamente porque eu não sei. Eu tentei pesquisar, só que um dia não foi necessário, porque há uma dicotomia aí, tem gente que... Eu vou falar logo aqui, aí depois vocês tirem suas dúvidas e pesquisam sobre e tudo mais. Eu só vou voltar nessa parte aí que a Júlia falou, que eu não sei se vocês já ouviram falar um negócio de dispensação. Dispensação, do grego, é a administração que Deus dá aos homens. E dentro, é um tema bem bom para falar no dia do chamado. Eu só não falo porque é coisa para caroço, só vou resumir aqui. Dispensação tem vários níveis de dispensação, que nada mais é do que a história da humanidade sendo administrada de formas diferentes, de forma diferente de Deus administrar o homem e tudo mais. E voltando ao que a Júlia falou dentro desse sentido, é que hoje em dia, segundo essa visão, a gente vive na dispensação da glória, ou seja, dispensação da graça, ou seja, Jesus, que nada mais é do que Deus em forma de homem, ele se subjugou ao homem, como a Júlia falou, e agora, no final da dispensação da graça, que é o final dos tempos, ele se transforma em Deus de novo e assume a sua vida real, a sua vida real, na sua forma divina, que na verdade ele é. E como voltando lá para a confusão que eu falei, que tem várias interpretações diferentes, é que essa visão de o cordeiro sendo degolado, que João viu o cordeiro degolado e tudo mais, tem uma visão aí de que Jesus, porque tem uma passagem, se não me engano, é de Isaías,
alguma coisa assim, que quando Jesus aparece para os irmãos deles lá com o corpo ferido e tudo mais, Jesus fala para eles que esse aqui é um corpo de carne que nenhum ser espiritual tem, e só ele tem. Depois disso ele volta para os céus com um corpo físico e tudo mais. Tendo em vista isso, há certas interpretações de que Jesus ainda possui um corpo humano, só que um corpo glorificado e não pecaminoso, e tudo mais, mas é uma interpretação que eu não consigo entender, então eu não vou afirmar aqui, porque é tipo isso, como eu já disse, não há como ter um corpo humano no céu, porque é algo transcendental, e é isso aí, você depois pesquisa, porque até eu acho confuso. Mas, enfim. Quando a gente for arrebatado, vai ser do mesmo jeito. Vai ser o corpo físico, só que glorificado. Eu sei, mas só que tem toda essa visão de que o corpo humano por si só já é deturpado, e assim eles não habitariam o lugar celeste, só que o corpo de Deus é glorificado. E depois vocês pesquisam, não vale a pena entrar nesse assunto, porque há várias, como eu já disse, várias interpretações diferentes, e pode gerar um tumulto, até mesmo escândalo. Então vamos prosseguir. Voltando a essa ideia de Deus divino, um Deus transcendental, um Deus que se fez carne e que se fez homem para habitar entre nós e dar a sua vida por ele. E essa parte de o corpo de Deus estar marcado é interessante porque isso valida e justifica qual é o significado primordial da cruz. Porque se a gente for pensar só uma morte pela cruz, ao meu ver, não faz diferença. Calma, não acho que eu estou falando besteira aqui. É porque naquela época ser crucificado era normal. No entanto, a crucificação de Jesus não é normal pelo fato de ele ser Deus. Ou seja, nós adoramos um Deus crucificado, nós não adoramos simplesmente um ser humano que foi crucificado em amor das outras pessoas. Não, nós adoramos um Deus que mesmo em toda a sua plenitude, que mesmo em todo o seu esplendor, ele por sua livre e espontânea vontade, se voluntariou para assumir todos os pecados humanos, assumir todos os nossos pesos, e ele fez isso voluntariamente. Ele simplesmente poderia acabar com isso tudo. No entanto, para a nossa salvação, ele se voluntariou a isso. E isso, voltando ao texto onde as marcas dele ainda possui, isso nada mais é do que a justificação do nosso pagamento. Tanto que, no versículo 9, ele vai falar que esse cordeiro, ele é digno pelo fato de ele comprar a gente. Ele comprar a gente para Deus, o povo de toda a língua e nação, o povo de toda a terra, e é isso que torna a cruz algo esplendoroso. Não é só porque um homem morreu, não, é porque o nosso Deus, por amor a nós, tanto que em Hebreus capítulo 7, 27, ele vai falar que Jesus morreu uma vez no lugar de todos nós. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele vai falar que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, não é só a cruz, não é só cruz, não, é Deus se fazendo um homem e colocando ele abaixo de nós, para que a gente possa algum dia atingir esse escato, atingir essa glória que ele dá de herança para a gente, essa glória que ele prepara para a gente de alguma forma, e essa glória que, mesmo ele sendo Deus, ele se fez homem para entender a nossa natureza e para justificar nossas ações pelo fato de sermos pecadores, não por querer. É claro que existe todo um pensamento de pecado original, só que isso vai entrar numa visão mais agostiniana, que não é bom falar, porque Deus é aquela história. Tem uma frase que eu gosto muito, é que se Deus ele é entendido, logo ele não é Deus. Se Deus ele fica compreensível para você, logo ele não é Deus. Porque isso não é normal. Deus é para ser incompreensível, ele é para ser alguém que vai além da nossa compreensão, alguém que transcende a nossa natureza, alguém que transcende o nosso nível de conhecimento, porque senão, se Deus for algo compreensível, logo ele não será Deus. Por isso que há vários tipos de interpretação diferentes, há várias visões diferentes, e isso é normal.
Alguém tem alguma coisa para falar sobre essa revelação e tudo mais? Essa parte que ele fala, de eu achar todas as línguas, povos, nações, tribos. Isso é a maior prova que Deus não faz acepção de pessoas, seja pecadores, prostituta, bruxo, tanto faz. Ele estava lá por essas pessoas, sem acepção de nada. Sobre o que você falou, eu lembrei de quando eu estava no terceiro, aí a minha professora, ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ela nem era evangélica, ela era espírita. Ela parou assim na frente da sala e perguntou assim, gente, por quê? Por que Jesus é tão lembrado? Foi meio assim, por que Jesus é tão lembrado? Jesus foi o único homem a morrer na cruz, a única pessoa que foi crucificada. E tipo assim, igual você falou isso, eu lembrei disso na hora. Cara, era comum na época. Muitas pessoas foram crucificadas, só com Jesus foi crucificado 2 pessoas, e no lugar de Jesus seria Barrabás que foi libertado e ir para Jesus ser crucificado. Muitas pessoas eram crucificadas na época, era algo muito normal. Mas quantas dessas pessoas são lembradas? Cara, o poder não está na cruz, o poder está em quem foi crucificado e ressuscitou no 3º dia. Por que Jesus foi crucificado? Porque a gente hoje lembra, porque todo mundo conhece de Jesus, porque Jesus mudou a história da humanidade, porque ele foi o único crucificado? Não. Muitas outras pessoas foram crucificadas, mas porque ele foi o único que ressuscitou. O poder não está na cruz, o poder está nele, e ele tomou uma posição de homem, ele se humilhou, ele se rebaixou, se humilhou para conseguir para nos dar a liberdade, a graça, o ar da graça. Então o poder está em Jesus, cara. Engraçado é que, prosseguindo aqui do livro, eu vou voltar do versículo. Eu não sei se eu passei do horário, cara. Acho que não, sei lá. Desculpa aí se eu passar do horário, tá? Aí tem toda essa mensagem salvadora, toda essa mensagem de exaltação. E seguindo dessa mensagem, Jesus, como aqui no versículo, ele vai lá, ele toma um livro. Isso já justifica também porque que Deus é digno. Por que Deus é digno? Isso já mostra a dignidade dele, porque como o texto colocou, ninguém nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra poderia ser criado, poderia olhar ou sequer abrir o livro. Isso já justifica também um nível de igualdade de Deus com Jesus Cristo, mesmo ensinando as 2 coisas. Por quê? Porque, teoricamente, Jesus não foi criado, porque se ele fosse criado, ele seria um ser celeste, e logo ele não poderia abrir o livro, porque no versículo 2 fala que nem os anjos, ou nem os seres celestes podem abrir ou sequer ver o livro. Assim, só uma verdadeira justiça, uma verdadeira verdade, que é Jesus, que é Deus. E isso já mostra a dignidade de Deus, pelo fato de ele vencer a morte e vencer o maior inimigo e ressuscitar em corpo de glória e tomar o livro para abrir e, como a Júlia falou, herdar para nós. Por isso que João chora. Deus foi lá por nós, e conseguiu abrir o livro. Só assim poderia alguém ser digno, alguém que vencesse a morte, alguém que sofresse em custa da gente. Só assim alguém poderia ser capaz de abrir o livro. E, tendo em vista isso, todo o céu, todas as coisas celestes vão adorá-lo e vão glorificá-lo. Tem um negócio chamado doxologia, que é uma elevação do clamor, a elevação da adoração, que a partir da doxologia do capítulo 4 só há 3 níveis de adoração. No versículo 5 vai para 5, e se não me engano, no versículo 6 ou por diante, eu me esqueci, vai até os 7 clamores. Então, só ressaltando que há essa elevação de adoração e tudo mais. E como eu já voltei, Jesus vai ser adorado e vai ser glorificado pelo fato de ele ser o único digno e ser o único capaz de abrir o livro. Tem toda uma série de adoração,
Se vocês quiserem ver e tudo mais, é isso, cara. Eu acho que a partir de agora não tem mais nada para falar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, me desculpe, essa é a forma que eu acho que eu consigo ministrar ou dirigir. Eu não sou muito espiritual, eu acho que eu posso dizer assim, tipo, eu não sou igual a Júlia, porque a Júlia, ela fala de uma forma temperada, que eu não consigo entender, mas que soa de maneira boa. Eu não consigo ser assim, mas essa é a minha forma, e é isso. Se alguém quiser alguma coisa para falar sobre. E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!